Só um aviso antes de começar o vídeo, eu fiz o roteiro que eu vou falar aqui hoje antes da barbárie que aconteceu com o garoto Carlos. Então eu quero que você veja o vídeo que eu fiz sobre ele, porque vai ser uma espécie de complemento com o que eu vou falar hoje. Hoje em dia, se você pedir a solução de um problema social, tipo pobreza, falta de justiça ou fome, muita gente vai dizer que alguma classe é responsável e que a mesma deveria deixar de existir para resolver o problema, como bilionários ou o Estado, dependendo do seu espectro político. Mas essas classes sempre existiram, em momentos que consideramos bons ou até mesmo próximos do perfeito. É claro que no passado não existiu uma pessoa só com a quantidade de poder e dinheiro, tal qual não existia o Estado que a gente tem hoje em dia. E você tem o fato de que não dá para assumir com essas duas classes. E é por isso que o vídeo de hoje vai ser mais ou menos dizendo qual que é o papel das mesmas, numa sociedade onde você tem uma justiça adequada. Se você viu o filme do Batman, do Christopher Nolan, talvez uma constante que você não tenha percebido é que existe uma espécie de parte social do Batman, ou do Bruce Wayne e sua família, como uma espécie de aristocratas que cuidam da cidade. E aquele Batman eu acho que é o mais completo. Além dele possuir o treinamento físico e moral, ele tem essa questão. É alguém que de boa vontade foi ao inferno passar fome e viver entre bandidos, para saber o porquê criminosos agem como agem e qual é a dor dos outros, tanto dos criminosos como daqueles que são vítimas deles e de uma vida ruim como gente pobre. E fazendo um comentário à parte do tema do vídeo, eu acho que é isso que torna a trilogia do Nolan melhor que os outros filmes do Batman. Ele ter saído numa época onde não existia uma indústria de filmes voltadas para heróis, obrigava os produtores a manter uma espécie de equilíbrio entre uma trama, entre aspas, real, algo que traria a atenção de todos, e principalmente de quem não é muito fã de fantasia que existe numa história de herói, uma história em quadrinhos. Mas voltando ao assunto, uma constante que dá gosto naquela trilogia, em especial no primeiro filme, é a corrupção daqueles que deveriam proteger os indefesos, a omissão e a leniência quando um crime acontece. E o filme dá a impressão superficial de que essa é a situação ideal, onde um homem blindado de todo mal e incorruptível aparece e faz justiça com as próprias mãos. Coisas que são muito comuns na indústria do cinema de herói. Geralmente a desculpa que dão para o mesmo existir hoje em dia, ela é oposta. Se você olha um filme de super-herói que lançou, sei lá, ontem, geralmente o problema ele existe porque o governo e o exército até tentam fazer o máximo possível para proteger as pessoas, mas é uma ameaça que está acima deles. E o herói só existe porque o mal do filme só pode ser derrotado pelo próprio herói, pelo próprio mocinho, sabe? Enquanto que nesse universo do Batman, a polícia tá de mãos atadas é fruto de algo parecido com a nossa realidade. Não é que os vilões que tem lá são super poderosos e eles não têm um efetivo, um armamento capaz de combatê-lo. E quando a tragédia ocorre nos filmes, ele atesta bastante a semelhança com a nossa realidade, especialmente no Brasil, que é um país que permite, através do aparelho legal, que o caos e a marginalidade se espalhem pelas ruas. Mas aí você avança para o terceiro filme e descobre que os problemas não acabaram. E uma frase retirada de contexto do Alfred, que é o mordomo do Batman, ele resume muito bem o que eu vou querer dizer agora. Ele diz que o próprio Bruce Wayne nunca seguiu em frente, sabe? O cara ficou bitolado com o Batman e mesmo assim não conseguiu resolver as coisas, né? Você avança pro último filme da trilogia e ainda ocorrem problemas, ainda aparece algum maluco tentando destruir a cidade e por aí vai. E a resposta mais simples para essa situação é que ele ignorou um legado, que a própria família brigou por gerações. No começo do primeiro filme você vê a família Wayne andando em um metrô que o próprio pai do Bruce construiu. E eu mesmo falando que ele fez isso porque... e outras coisas, né? Porque existem pessoas menos afortunadas que eles, e que ele tinha que ajudar a tornar a vida dessas pessoas melhor. E o metrô é uma representação material de toda a filantropia que o Sr. Wayne, que a família Wayne no geral, fazia. Embora isso não fosse tudo. Ele tinha indústrias, possivelmente sustentava escolas, orfanatos, hospitais. Enfim, anos depois o filme volta nesse mesmo metrô, só que dessa vez todo depredado, zoado e claramente um lugar violento. E você acaba vendo que só a filantropia também não resolveu os problemas da cidade. É claro que ela piora consideravelmente depois da morte dos pais do Bruce, até porque, ao que tudo indica, eles eram os únicos com poder que se importavam com os seus próximos. Ele não conseguiu inspirar outros ricos a
olharem para a parte social e entender que é uma coisa boa, que seria necessário você ajudar a vida dos desafortunados. Mas eu também não estou falando que mais filantropia de mais gente rica resolveria o problema. Tanto que no momento onde o Sr. Wayne mais lutava por uma sociedade melhor, por mais ajuda aos pobres, é um momento onde ele acaba sendo acometido com a tragédia da morte, né? Então se entende que precisa de um pouco mais para as coisas darem certo. Algo que de certa forma eles só aprendem no final da trilogia, que é necessário uma espécie de esforço mútuo. Durante o desenvolvimento da história, ele aprende que precisa trabalhar de maneira harmônica. Ele precisa dos meios legais para garantir que criminosos fiquem atrás das grades. Ele precisa de ricos, né, que os ricos exerçam filantropia para os desamparados. Tanto para que a vida das pessoas melhore, quanto para ajudar aquelas que foram vítimas de crimes. E é claro que a sociedade precisa também de uma figura de um herói, para inspirar uma sociedade honesta e justa. Isso é uma coisa que é muito presente até na vida real. Você olha que no passado a gente tinha contos de heróis, né? Por exemplo, de sociedades aristocratas que inspiravam, né, os mais novos a virarem guerreiros. E você pode pensar que isso é uma coisa do passado, mas não é bem assim. Por exemplo, o que não é o Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha, se não são figuras de heróis que inspiram as outras pessoas? E isso, de certa forma, vai até na contramão do que muita gente pensa sobre o próprio Batman, né? O pensamento coletivo de heróis como o Batman é que, supostamente, só ele decide o que é certo e errado sem embasamento nenhum. E aqui existe uma espécie de visão realista das coisas, onde uma sociedade precisa de um apoio mútuo de todas as castas para que ela seja funcional. Se você só tem uma parte fazendo o que é certo, você cria uma distorção imensa. Os problemas não são resolvidos, os que se esforçam tendem a perder a esperança e com o tempo se tornarem coniventes, ou no máximo indiferentes com o mal e com o errado, além de que a imagem de quem faz o certo fica desmoralizada. Lembro que falei no meu vídeo sobre hipergamia que existem mulheres para todos, desde os miseráveis até os bilionários. E eu acredito que o mesmo se aplica a tudo que se refere a uma boa manutenção social. Pegando um exemplo, para uma empresa funcionar você precisa de um apoio mútuo de ambas as partes. Se ocorre desconfiança e corrupção, as coisas não vão para frente. Já dizia Aristóteles, quando um chefe dá muito trabalho e pouco dinheiro se cria escravidão, e quando um chefe dá muito dinheiro e pouco trabalho se cria insolência. Se quem julga não o faz com honestidade e equilíbrio, então quem prende faz parte do problema. Na própria questão de quem deve fazer justiça, existem vários palpites de quem deveria fazer. Como citado no começo do vídeo, se você perguntar para um simpatizante do comunismo, ele vai te dizer que são os ricos que causam distorções sociais e que obrigam os mais pobres a cometerem crimes para basicamente não morrerem de fome. E se você perguntar para alguém mais alinhado à direita ou ao libertário, o mesmo vai dizer que o problema é o Estado, que basicamente sufoca as pessoas e usa o seu poder imenso para cometer crimes e garantir que os mais pobres continuem na miséria, assim eliminando um potencial concorrente. Mas você consegue imaginar o Estado ou os bilionários sendo eliminados? Há quem alegue que o Estado é invencível e que poderia dar um jeito nos ricos, mas certos ricos têm o dinheiro e poder maior do que até de alguns países. E mesmo que o poder saia da mão de um desses dois, ele não vai se autodestruir. O poder nunca é destruído, ele só passa para a mão de outra pessoa. Quando o Império Britânico caiu, o poder dele não sumiu, ele basicamente passou para a mão dos Estados Unidos. Não é o Estado ou os ricos que criam a concentração de poder, mas sim o contrário. É a concentração de poder que permite que um Estado, um bilionário, uma organização religiosa, uma facção criminosa ou uma gangue esteja no topo e mande na vida das pessoas, cada um citado com vantagens e desvantagens, mas sempre sendo necessário que exista um trabalho mútuo de todas as partes para que as coisas funcionem. Não me leve a mal, mas tem gente que nasceu para planejar projetos, para administrar, e há quem nasceu para carregar peso e pôr as mãos na massa desses projetos que essas pessoas que nasceram para isso fizeram. É claro que mesmo assim você deve tornar a vida de todos o melhor possível, mas sem o equilíbrio eu não acho que as coisas sejam possíveis. Mas por hoje é só. O meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.